Graça e a paz de Jesus. É de fato uma responsabilidade enorme poder falar uma pequena porção da palavra do Senhor numa data tão significativa. Não são 8 meses, não são 8 anos, são 8 décadas de uma igreja que prospera, porque aquelas portas se mantêm abertas, porque o Evangelho é pregado domingo após domingo, porque é uma igreja que tem enfrentado ao longo dessas 8 décadas tantas transformações, inclusive culturais, e se mantém à disposição do Senhor para realizar o seu trabalho. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado. Tenho uma história também aqui. Curta, sim. Passei um ano com a minha esposa. Durante este ano tive o prazer, o privilégio de apresentar a minha linda e capacitada filha ao Senhor aqui, olha, aqui na frente. Aqui foi no púlpito mesmo, aí já não foi no batistério. Que eu falei, será que batizava por aspersão antes, aí mudou? Mas está tudo certo. Então eu tenho aqui pessoas queridas que eu levo para o resto da minha vida no meu coração. Quero falar um pouquinho mais durante a mensagem sobre isso, dando exemplos vivos daquilo que nós vamos ler no livro de 1 Tessalonicenses. Nós vamos frisar o versículo 3, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 1 do capítulo 1. Primeiro capítulo de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 1. Amém? E eu trago saudações, felicitações da Igreja Batista em Barão Geraldo. Tá bom, amados? Eles não ficaram bravos, não. Ficaram com um pouquinho de ciúmes, mas eles vão sobreviver, com certeza. Diz a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembrando-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pai querido, nós lemos a Tua palavra e pedimos agora a direção para compreendê-la, Pai. Fale conosco aqui nesta noite festiva, onde nós celebramos 80 anos de uma porta aberta, onde uma porção da Tua igreja triunfante, que será gloriosa, ó Pai, está pregando o Teu Evangelho, alcançando vidas, transformando vidas, permitindo, Senhor Deus, que o Teu amor seja manifestado aqui na terra, através do trabalho de homens e mulheres, ao longo dessas 8 décadas. Pedimos que a Tua palavra, Pai, pule aos nossos olhos, mas mais do que isso, vá ao nosso coração, se for necessário, nos confronte aqui esta noite, mas também que possa nos confortar, nos alegrar. Que saiamos daqui, ó Pai, desafiados a cumprir, ó Pai, a Sua vontade na vida de cada um de nós. Nos abençoe através da Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos, no bom, santo, perfeito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Paulo inicia essa carta fazendo um elogio, dando graças, agradecendo pela obra que esta igreja, que ele foi conduzido através da direção do Espírito Santo, porque ele queria ir para um lugar, apareceu um homem para ele, e dentre as igrejas que esse homem apareceu para ele, um homem da Macedônia, estava ali no percurso a igreja de Tessalonicenses. Então, desde o início, foi do coração de Deus, da obra do Espírito Santo, que Paulo se direcionasse até essa região, pregasse o Evangelho a esta igreja, passasse por dificuldades, porque ali tentaram contra a sua vida. Ele passou ali 3 sábados, invejosos se levantaram, principalmente religiosos que ficaram enciumados do trabalho de Paulo, que estava trazendo pessoas ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Pessoas estavam sendo salvas. Paulo passou maus momentos ali, mas agora ele está enviando uma felicitação, ele está enviando uma carta para louvar o trabalho desta igreja ali naquela região.
um trabalho que é atribuído a Deus, porque ele fala que aquela igreja estava em Deus, porque é em Deus, através de Deus, por meio de Deus, que a obra de Deus é realizada. Nós nos colocamos como filhos amados, alcançados por sua maravilhosa graça, sem merecermos, à disposição do trabalho de Deus, na igreja de Deus. Então esta igreja está há 8 décadas realizando o trabalho de quem? Amém. Através da direção do Espírito de Deus. Aqueles que permanecem aqui. Nós temos aqui o irmão Euclides, a irmã Marli, não os mais velhos de idade, não é isso que eu irei falar, principalmente estou dizendo isso para você, viu, Marli? Mas que há mais tempo estão congregando nesta igreja. É essa. Eu perguntei para o Márcio esses dias, fiz uma cola, mas o Márcio ficou em dúvida, entre vocês dois também. Mas vamos falar os dois então, porque aí não tem erro. Que há mais tempo congregam nesta igreja, sem deixar esta igreja. Glória a Deus pelo exemplo que vocês nos dão. Da permanência, porque eu acredito, assim como todos os outros que já passaram por aqui, e para a honra e glória de Deus, permanecem na fé, passaram por tribulações. Não há como ter a vida cristã sem passar por alguma tribulação, ou algumas tribulações. Mas o que alegra o nosso coração é a permanência daqueles que sofrem, seguindo ao Senhor e trabalhando para Ele. Acabamos de falar que Paulo foi perseguido quando começou esse trabalho, mas ele não se absteve de continuar, e através da força, da graça do Senhor Jesus, continuando, ele tem motivos agora para exaltar o trabalho de Deus, através da igreja de Deus, localizada em Tessalônica, e ele vai falar que isso foi construído através da tríplice ação da graça de Deus, que ele realiza através da sua igreja. O Senhor justifica a sua igreja. Isso é um ato de Deus. Quando nós abrimos os nossos lábios e confessamos Jesus como o nosso Senhor e Salvador, depois do nosso coração ter crido, naquele momento somos justificados pela fé, e pela fé somente, amém? E quando somos justificados, temos agora uma fé que opera em nosso meio. Uma fé que pode ser exemplificada, por exemplo, na prostituta que lavou os pés de Jesus e depois enxugou com seus cabelos. E Jesus disse que em todos os tempos as pessoas saberiam daquilo que ela havia feito, porque a fé estava operando na vida daquela pessoa e transformando uma pessoa vil, uma pessoa pecadora, numa serva do Senhor. E Jesus deixou isso bem claro, que a partir daquele instante, aquilo que ela estava fazendo, aqueles homens religiosos nem compreendiam o que aquela mulher estava fazendo, mas a fé estava operando no seu coração, transformando aquele indivíduo, e alguém que estava afastado do Senhor, em alguém amado por Deus. Então a fé opera através da justificação de Deus, é o primeiro dos 3 pés. Daniel, me ajuda aqui, por favor. Eu pensei que não teria, que eu vi a caixa de som, agora ela está pendurada, e antigamente eu acho que ela ficava num tripé, mas o microfone está num tripé. Faz favor, Daniel, coloca o tripé aqui, bem no meio, ó, esse microfone. Ah, tem aqui na minha frente? É que aquele eu não estava enxergando. Gente, olha aqui. Se vocês tirarem algum desses pés, esse suporte vai permanecer em pé? Talvez se a gente arranjar entortado, mas ele é feito para ser suportado por 3 pés. O Evangelho de Jesus, ele opera nos corações daqueles que creem, também em 3 etapas, suportando e andando juntas, inseparáveis. A primeira delas é a fé que opera na individualidade, porque salva o homem pecador, traz o homem pecador para perto de Deus, aquele que estava separado, agora é aceito por Deus como filho, por adoção. Só que essa fé que opera, ela não opera apenas na individualidade. Ela opera através do serviço, que a fé traz para aqueles que se juntam para servir a Deus.
E este processo atua um na vida do outro, ajudando e caminhando para aprender como aperfeiçoar o caráter de Cristo na vida de cada um. E nós podemos ver isso bem claro no livro de Efésios. Os irmãos façam lição de casa, eu não vou cobrar, porque infelizmente não poderei ver alguns, pelo menos, tão rápido após essa mensagem, amém? Espero vê-los bastante, durante muito tempo, mas não assim imediatamente. Efésios 3, 4 vai falar que todo o corpo cresce para se parecer com Jesus Cristo, todas as juntas bem ligadas. Há um trabalho dessa fé que opera, que faz com que nesse processo da operação da fé, que inicia-se no indivíduo, e esse indivíduo se junta numa comunidade de fé, numa igreja local, parte da igreja gloriosa de Cristo, para dar ali sequência à santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. A fé opera no indivíduo, a fé opera na comunidade, porque é na comunidade, através da junção dos dons, que o Senhor vai formando o caráter dele em cada um de nós. Uma pessoa sozinha, por mais santificada e trabalhadora na obra do Senhor que ela seja, jamais ela terá todos os dons. Não foi assim que Jesus distribuiu os dons através do seu Espírito Santo. Ele deu dons aos homens, qualificou a sua igreja para que um pudesse operar na vida do outro, e por isso a importância de se congregar. E o autor de Hebreus nos lembra perfeitamente disso, que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas antes dele falar, ele dá o motivo, que nós devemos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Então a santificação passa pela responsabilidade de estarmos juntos, unidos a uma igreja. E nós temos pessoas aqui, desculpa por falar isso, que tem mais tempo nessa igreja do que eu tenho de vida. Ou já tiveram. Não sei, Euclides, será que eu exagerei? Você veio para cá com quantos anos, Euclides? Então era bem pequeno. E nós temos alguma diferença de idade? Então vai dar certo essa conta. Não, mas você não, viu, Marli? Só o Euclides agora. Mas, amados, essa fé que opera, precisa operar na comunidade de fé, mas tem que operar dentro da nossa casa. Tem que operar no nosso lar. Tem que ser transferido para os nossos filhos. Agora é emocionante, tá? E nós temos nessa igreja, aí só tenho certeza que eu estou vendo a Ana Flávia lá com os filhos dela, bisnetos dos fundadores dessa igreja. Bisnetos. Porque tem sido transferido de pai para filho, de filho para filho. Então a fé está operando aqui há 80 anos, para a honra e glória do nome de Jesus. Não estou puxando o saco da igreja. Estou relatando um fato. Aqui, os filhos da Ana Flávia refletem bisnetos dos fundadores dessa igreja. Igreja que famílias têm sustentado. Igreja que nós oramos para que venha um pastor aqui para amar essas famílias e todas as outras pessoas que congregam aqui. Porque é através dessas famílias e dessas pessoas que essas portas estão abertas. Uma outra coisa que eu gostaria muito de citar, e glória a Deus pela sua vida, viu, pastor Valdecir? Pelo irmão estar aqui esta noite, lá da Igreja Jesus Liberta, porque és uma das 23 filhas. Quantas filhas tem a igreja? 13, aumentei só 10, né? Só 10, gente. Você não é o pastor, mas está representando a igreja. Muito bem, está ótimo. Vejo que és normal, então, não tem muitos problemas. 13 igrejas, a fé que opera, que operou durante 80 anos, está operando, em nome de Jesus, vai se manter operante nesta igreja. Passou de geração para geração, nós temos bisnetos, filhos de pessoas de fundadores desta igreja. Uma igreja que abriu outras 13 igrejas, onde também a fé está sendo passada de filho para filho e assim por diante. Amém?
Então nós glorificamos o nome de Deus, nós celebramos os 80 anos da igreja, não por vaidade, mas porque nós vemos uma fé operante, uma fé que transformou indivíduos e indivíduos que se juntaram para abrir portas para que o Evangelho seja pregado e alcançando vidas, e vai permanecer assim, em nome de Jesus, até a volta do nosso Senhor, mesmo que demore 1000 anos, porque a igreja é dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra essa e contra nenhuma outra, porque era um lugar hostil ao Evangelho, essas portas. E ali Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles adentrariam e pregariam lá naquele lugar hostil ao Evangelho. Amém. Aí nós temos aqui eu tenho uma gratidão enorme no segundo pé desse tripé, que é como o Evangelho opera em nós, na igreja. Vamos já falar os três, né? A fé, o amor e a esperança. Amém? São sobre essas três coisas, esses três pés que sustentam o Evangelho que nós estamos falando aqui esta noite. A fé, o amor e a esperança. Então já falamos da fé. O amor. Você quer ser amado? Congrega nesta igreja. Eu tenho uma experiência de 1 ano aqui. Eu acho que 1 ano ou um pouquinho mais, se for um pouquinho mais. Mas tenho amigos aqui que eu vou levar para sempre, gente. A Raquel ficou até segundos antes com a minha esposa, lá no hospital, antes da minha filha nascer. Eu almoço com o Márcio quase todas as semanas. Não toda a semana inteira, mas um dia pelo menos. Até porque sempre é ele que paga e vai ficar pesado, né? Vou perder a boquinha. O Euclides... muitas vezes Deus me deu a oportunidade de pregar, de usar esse púlpito aqui, eu sou muito grato por isso. Confesso que nas primeiras vezes eu tremi mais que vara verde. Por causa da responsabilidade de estar ocupando um espaço onde muitos homens já ocuparam, e homens consagrados ao Senhor, estudiosos da palavra de Deus, então subir aqui é uma responsabilidade grande. E eu nem era pastor quando eu preguei aqui as primeiras vezes. Eu tinha terminado o seminário e eu estava prestes a passar pelo concílio. E quando eu passei pelo concílio, eu congregava nesta igreja. A igreja de Souza já tinha deliberado o meu concílio, mas eu tinha vindo para cá porque nós estávamos morando aqui do lado. A Gislene com uma barriga desse tamanho. Eu falei, nossa, a gente está pegando 2 ônibus para ir lá para Souzas. Vamos, ajudar a igreja aqui. E foi maravilhoso esse período. Aí eu pregava e eu sentia tanta dor no meu braço, mas tanta dor no meu braço, e eu suava, gente, a minha cabeça ficava molhada de suor, de dor. E eu sentava lá e a gente pedia oração às quartas-feiras para descobrir o que era, talvez tendinite, eu não sei qual seria o motivo daquela dor. Acabou que um dia eu estava lá em casa, me movimentei na cama, escutei um estralo, eu saí berrando, gritando, o nervo do braço, ele pinçou, a vértebra pinçou o nervo, eu sei disso que depois foi feito exame, né? Aí o meu braço, eu só ficava assim, o único lugar que não doía era ficar com a mão assim, ó. Gente, e eu desesperado na minha casa, eu em pé, eu chorava, eu gritava, nunca senti uma dor tão grande. Aí eu liguei para o Euclides, eu não sei quem falou com o Euclides, pois o Euclides passou o dia inteiro comigo. Acho que o Euclides me levou na Unicamp, a Unicamp não quis me atender, o Euclides me levou no Mário Gatti, aí no Mário Gatti demorou um tempão para ser, o Euclides passou o dia inteirinho comigo, e eu assim, ó. E eu com o braço assim. Isso aqui é o que Paulo está relatando sobre a igreja de Tessalonicenses, do amor prestativo. Essa igreja ama. Essa igreja ama, tem potencial para continuar amando. Essa igreja sempre amou as pessoas que passaram por aqui. O amor é o melhor condutor da fé. Quando nós quisermos anunciar a palavra de Deus, que esmiuça a penha, que quebra corações duros, a melhor forma de fazermos isso é através de ações concretas de amor. É falar, ser usado pelo Espírito Santo para que a palavra chegue e alcance pessoas. E se a gente estiver falando de crentes, usar a nossa boca para consolar,
para exortar em amor. Porque mesmo uma verdade dita sem amor, gente, eu vou falar uma coisa pesada aqui agora. Eu ia falar eu mesmo, mas deixa quieto, não vou fazer essa piada não. Se você falar uma verdade sem amor, é pecado. Quando a gente fala algo para alguém, o intuito tem que ser de levantar a pessoa, de tirar a pessoa de um mau caminho. O Senhor quer resgatar as pessoas. O Senhor não quer ver rivalidades, o Senhor não quer ver competições, o Senhor não quer ver brigas na sua igreja. O Senhor quer que a palavra alcance o outro com o objetivo de que Jesus o conserte, que ele tenha ali um apoio. Hoje pela manhã eu estava pregando na minha igreja e eu falei o seguinte: irmãos, nós não devemos criticar, que o tema da mensagem era crítica. Nós devemos levar uma palavra de apoio, e quando nós pecarmos, nós temos que nos arrepender. Pensar em criticar já é pecado, porque Jesus disse, se nós olharmos com intenção impura, o homem, falando para o homem, para uma mulher, você já pecou. Então, pensar coisas que desagradam a Deus já é pecado. E quando a gente pensar em alguma coisa que desagrada a Deus, a gente precisa pedir perdão, orar por nós mesmos, para não cometermos o pecado. Não fazer com que o pecado faça mal a outras pessoas, além de que já fez para nós. E eu falando assim, então se alguém aqui tiver algum problema, estiver se sentindo mal, porque tem enfrentado algum pecado, está sendo derrotado em alguma área de sua vida, precisar de ajuda para se consertar, eu vou falar uma coisa aqui para a igreja: olhem para mim, mais do que para um líder, olhem para mim, mais do que para um pastor, olhem para mim como um pecador, porque eu não posso me colocar acima de outra pessoa, porque eu também peco. Mas eu creio na restauração do Espírito Santo que Ele faz quando nós confessamos, porque todos os nossos pecados já foram perdoados em Jesus. Resta agora, quando há algo que está maculando o nosso relacionamento, está impedindo das nossas orações serem aceitas, há coisas a serem perdoadas, o Senhor está lá, em 1 João 1,9, Ele é fiel e justo, para perdoar todo o pecado e purificar de toda a injustiça. Depois no 1 João 2,1, ele vai falar que Ele é o nosso advogado. E se nós temos advogado, a necessidade de porque nós precisamos confessar os nossos pecados. Então venham até mim, porque vocês precisam olhar para mim e ver alguém que vai ter compaixão e auxiliar você. Mas não é só o pastor que tem que entender, é toda uma comunidade entender que o amor nos leva a tratar o outro como igual, para que possamos andar juntos. E naquele momento, aquilo que aquela pessoa está necessitando, naquilo que estiver ao nosso alcance, a gente também provê. Seja um conselho, seja um abraço, um amor que funcione, gente. E eu experimentei isso aqui. E aí, para a gente encerrar, Paulo vai falar que a esperança dos Tessalonicenses estava bem localizada, estava no lugar correto. Ele vai falar aos Tessalonicenses, depois eu quero pedir para que vocês façam uma experiência, se vocês ainda não fizeram, vocês leiam todos os últimos versículos de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, para vocês verem com os próprios olhos o destaque que Paulo dá para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, para resgatar a sua igreja. Leia só os últimos versículos de cada capítulo de 1 Tessalonicenses. Paulo ele vai terminar cada um dos capítulos aqui, ressaltando a importância da volta de Jesus, dando destaque para a volta de Jesus. É aqui que tem que estar alinhada a nossa esperança. A nossa esperança verdadeira não são os benefícios materiais que nós podemos conquistar através da sabedoria que o Senhor nos dá, porque Ele nos dá sabedoria para vivermos essa vida hoje. O Senhor nos dá. Trabalharmos honestamente, com perseverança, com garra, não desistirmos. O Senhor nos dá ferramentas para que nós possamos ser bem-sucedidos nos dias de hoje. Mas não é a nossa principal esperança. Porque todas as habilidades que podem fazer alguém ser bem-sucedido, elas estão aí no mundo para qualquer religião, inclusive. Há pessoas de todas as religiões que estão bem-sucedidas em suas vidas.
está muito mais linkado com a capacidade administrativa da própria vida do que com a religião. Essa barganha frenética que há alguns anos iniciou-se nos Estados Unidos, a teologia da prosperidade, agora tem teologia do coach, tem teologia para tudo quanto é lado. A gente tem que estar com a Bíblia. A Bíblia diz para nós que há uma esperança só. Então, todas essas teologias que foram inventadas para tirar o dinheiro do povo, iludir as pessoas, elas não trazem a verdadeira esperança. Porque elas fazem as pessoas depositarem a esperança naquilo que elas podem conquistar e não está lá. Se você fizer um curso de administração, se você ouvir pessoas mais maduras que você, se você tiver na sua igreja pessoas que tenham condições de auxiliar, eu não ia falar, mas eu vou falar rapidinho. Ontem nós fizemos a formatura da 6ª turma de um curso que nós denominamos Enter. Cada letra desse nome tem um significado, é um acróstico. Então nós já temos 60 pessoas que passaram por esse preparo para o mercado do trabalho na Igreja Batista Monte Cristo, onde eu fui pastor durante 8 anos. E esse é um projeto que abre olhos de adolescentes e jovens, de famílias com pouca perspectiva, famílias muitas vezes em lares que estão ali vivendo de forma um tanto quanto precária, ou às vezes não. Nós vamos na escola, divulgamos o projeto para os estudantes, eles vão lá, passam 3 meses com a gente, e depois nós fazemos um culto. Eles não sabem que é um culto, mas quando eles chegam lá para a formatura é um culto. Pegadinho. Mas é uma benção. E, então, é com essa intenção, de levar o amor para que as pessoas também possam sobreviver agora. Não precisar vender droga, não precisar ir para o crime, tem um caminho justo de vida. É uma ação da igreja de Deus também auxiliar as pessoas a terem uma vida honesta. Hoje foi a 6ª turma com isso, já se passaram mais de 60 alunos. Olha, de grãozinho em grãozinho. Teve turma que formou 4 só. As últimas que nós conseguimos formar quase que a totalidade. São 12 vagas, formamos 12 e nessa última turma formamos 11. Só que não é essa a esperança. Isso é bom, isso é honesto, isso é justo, né? Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, depois Paulo vai dizer que tudo que for justo, honesto, de boa fama, nisto pensai. Fazer isso, fazer ações práticas de amor, é justo, é honesto, devemos pensar nessas coisas, mas não é a nossa principal esperança. Esperança é aquilo que nós não conseguimos ver. Porque aquilo que você vê, você não está esperando mais, que você já está contemplando. Esperança é aquela que nós aguardamos dos altos céus, para resolver definitivamente toda dor, toda tristeza. E um dia nós sabemos, segundo Apocalipse, capítulo 21, que as mãos que foram levadas à cruz, serão as mesmas mãos que enxugarão dos nossos olhos toda a lágrima. Ele já nos salvou, justificou, opera em nós através da santificação. Ele faz com que nós amemos uns aos outros, porque Ele deu uma ordem aos seus discípulos, que era para que eles amassem uns aos outros assim como Ele amou. E Ele ainda alimenta uma esperança que não pode ser tirada de nós, porque a terceira ação, o terceiro pé que sustenta a nossa vida no Evangelho, a ação do Evangelho, é a glorificação, aonde que nós herdaremos corpos que não podem mais morrer, que serão preparados para viverem eternamente com Deus. E esse eternamente é eternamente, maravilhosamente feliz, incomparável a qualquer circunstâncias e coisas maravilhosas que nós já tenhamos vivido nesta terra. Nada se compara, porque nunca mais haverá choro. E haverão tantos reencontros que são tão esperados. De tantas pessoas que morreram no Senhor, nós vamos rever. Não sei de qual forma, não consigo explicar e talvez ninguém consiga. A Bíblia não fala como é lá, ela só diz que é bom a beça e que todos que creram em Cristo e morreram em Cristo estão lá. Nada se compara à esperança que vem dos céus, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para resgatar a sua igreja, para tornar a sua igreja gloriosa, para fazer com que todos nós celebremos a nossa perseverança
de continuarmos firmes no Senhor. Que sejam 80 vezes 80, vezes 80, vezes 80. Quantos 80 precisarem, permanecermos no Senhor, alegres, firmes, constantes no serviço do Senhor, porque essa esperança não pode ser tirada da gente. O mundo pode ruir, o mundo pode sair debaixo dos teus pés. A pior das coisas pode te acontecer, mas ninguém pode tirar a sua esperança, se ela estiver firmada na volta do nosso Senhor Jesus para resgatar a sua igreja. E eu quero terminar com uma palavra: Maranata. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra foi revelada, Senhor, aos Seus santos apóstolos, a mais de 40 homens, ó Pai, que inspirados pelo Teu Santo Espírito, hoje nos orientam. É a nossa única regra de fé e prática. E nós Te agradecemos porque ela traz, ó Pai, diante dos nossos olhos, aquilo que nós precisamos para vivermos de acordo com a Tua vontade, Santo Deus. Ela nos lembra que nós somos miseráveis e pecadores, e mesmo assim, pela fé, fomos aceitos, Deus, como Teus filhos, por adoção. Obrigado. Obrigado porque tens nos ensinado, através das próprias atitudes do Teu Filho Jesus, que por amor foi enviado aqui a este mundo, Pai, encarnou para ser sacrifício e perdoar os nossos pecados. E nos seus relacionamentos, ó Pai, nos ensinou como sermos de fato humanos, amando uns aos outros, Pai. Obrigado porque há uma esperança que não pode ser tirada de nós, porque aquele que prometeu, e foi mesmo o Senhor, não é homem para que minta, não há variação no Teu caráter, Pai. E nós cremos, ó Deus, que um dia nós seremos resgatados, ó Pai, se não em vida, mas mesmo pós a nossa morte, teremos, Senhor Deus, o nosso encontro com o Senhor Jesus nos céus, herdaremos corpos glorificados, meu Pai, e viveremos eternamente com o Senhor, nós e todos aqueles que nós amamos e que amaram o Senhor e morreram no Senhor, e isso não pode ser mudado, é decreto do Senhor. Ninguém, nenhuma decepção, tragédia, nenhuma lágrima derramada pode nos afastar das Tuas mãos, ó Pai. Somos Teus, Senhor. Valerá a pena, um dia falaremos isso, que valeu a pena cada instante vivido aqui nesta vida passageira, perseverantes, ó Pai, na Tua palavra, porque fomos resgatados e agora herdamos esta vida gloriosa com o Senhor, eternamente, aonde o Senhor está. E isso já nos move, essa certeza de que cremos e depositamos a nossa principal esperança em Jesus, já nos move. É por isso que não paramos, é por isso que o medo não nos freia, é por isso que as tragédias não interrompem a nossa caminhada, porque é o Senhor, através da esperança que o Senhor nos deu, que tem nos movido, porque é no Senhor que nos movemos e existimos. E eu peço em nome de Jesus, se há alguém nesta reunião que ainda não creu que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que não foi justificado, que não permitiu que a fé operasse em seu coração, que nunca se uniu a uma família de fé, que não tem vivido em amor e não deposita a principal esperança na volta de Jesus, que esse coração, esta noite, se abra, Pai, para que o Senhor opere a Tua fé, opere, Senhor Deus, o Teu milagre, e traga esta pessoa para o Teu reino, tornando essa pessoa o Teu filho. E a todos nós, amado Deus, eu peço que continue nos orientando, que nós possamos ter o prazer, ó Pai, enquanto estivermos aqui, de celebrarmos aniversários e aniversários desta igreja, ó Pai, com as portas abertas, operante, ó Pai, trazendo pessoas, Senhor Deus, ao Teu reino, amando uns aos outros, ó Pai, e nós pedimos isso, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, no santo e bendito nome de Jesus oramos, amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.